todos bem-vindos a mais uma aula de expressão gráfica. A aula de hoje será sobre cortes verticais, como construir um corte vertical. Então, o exercício será construir os cortes transversal AA, indicados na planta baixa do exercício anterior, considerando letra A, escala 1:50. Letra B, pé direito, 3 metros na casa, 2,80, banheiro e varanda. Letra C, inclinação do telhado, 25%. Letra D, altura interna da caixa d'água, 0,70 metros. Letra E, altura dos revestimentos, 1,90 no banheiro, 1,80 na cozinha. Letra F, largura do baldrame, 0,25 metros. Letra G, espessura das lajes, 0,10 a laje da caixa d'água e 0,05 metros para a laje do piso. Letra H, fundações, 0,50 por 0,60. E no banheiro fazer a fundação reforçada. Então, o corte AA é o corte transversal, que ele deve ser feito a partir da planta baixa que nós construímos na aula anterior. Então, o corte AA está cortando o banheiro, corta a porta do banheiro. Nós teremos esta porta à vista. O vão livre da cozinha está à vista. Como é o vão livre, então nós vamos ver a parede lá do fundo da cozinha, parede à vista e a parede em corte. Vamos construir agora o corte AA. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer vai ser traçar uma reta horizontal. Então, esta reta pode ser de um lado ao outro do papel. Esta reta representará o nível do terreno. Então, eu vou considerar que meu terreno ele vai ser nível 0 e que a construção será a partir dele. Então, nós vamos olhar para a planta baixa. Quanto que é a largura de fora a fora? 6,45 metros. 6,45 metros na escala 1:50, como nós já vimos na aula anterior, o fator de escala é 2 centímetros por metro. Então, toda medida deve ser multiplicada, toda medida de metro deve ser multiplicado pelo fator de escala. Então, se é 6,45 metros, vezes 2 centímetros por metro, vai ficar 12,9. Vou cortar metro com metro e vai ficar 12,9 centímetros. Então, eu vou marcar 12,9 a distância da face externa até a face externa. Deixei 3 centímetros a partir do início da folha e vou marcar aqui os 12,9. Assim, aqui será as faces externas das paredes. Ok? Então, aqui é as faces externas, de fora a fora. Quanto que era a espessura das paredes? Era de 0,15 metros, vezes 2 centímetros por metro, vai dar 3 milímetros, a mesma espessura da planta baixa. Então, como o corte está representando aqui parede cortada e parede cortada, nós vamos colocar 3 milímetros representando as paredes em corte. Então, 3 milímetros para dentro. Representando as paredes em corte. Ok? Agora, nós vamos desenhar o baldrame. Quanto que é a largura do baldrame? Na questão, a largura do baldrame
é de 0,25 metros. Então, vezes 2 centímetros por metro, nós vamos representar a largura com 0,05 centímetros, ou seja, 5 milímetros. E a altura do baldrame? A altura do baldrame vai ser de acordo com o nível do piso dos compartimentos. No banheiro, o nível do piso é de 0,30 metros. Então, eu vou desenhar com 0,60 centímetros. Na sala, era 0,35. Então, eu vou desenhar com 0,70, a altura. Então, aqui, abaixo das paredes, se eu tenho 3 milímetros das paredes, a largura do baldrame deve ser 5. Então, eu vou fazer 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro. Assim, eu represento a largura do baldrame. E a altura, nesse caso aqui, que é do banheiro, vai ser de 6 milímetros. Feito isso, agora o outro baldrame. Mesma coisa, mesma largura. Eu vou botar 1 milímetro para um lado, 1 milímetro para o outro, para ficar 0,5. Agora, a altura vai ser de 0,7. Então, vai ser 7 milímetros de altura. Feito isso, devemos fazer os acabamentos. Realizados os acabamentos, nós vamos observar agora onde mais existem paredes. Então, nós representamos esta parede cortada e esta parede cortada. Observe que vai haver outra parede cortada, que é a parede do banheiro. E nesta parede vai ter uma porta. Então, para este corte A, ele vai cortar essas 3 paredes. Para representar essa parede cortada do banheiro, eu vou olhar o seguinte: de quanto a quanto, de dentro a dentro, no banheiro. Então, de dentro a dentro do banheiro é 1,80 metros. 1,80 vezes 2, 3,60. Então, a partir da parede do banheiro, de dentro da parte interna, nós vamos marcar 3,60. Em relação às alturas que estamos colocando as paredes, não importa agora, certo? Então, de dentro a dentro, 3,60. Como é uma parede, então, 3 milímetros para fora do banheiro. E o baldrame? Qual vai ser a altura desse baldrame? Olhando para a planta baixa, a altura deste baldrame vai ser 0,30 ou 0,35. Olhando para cá, a altura do piso aqui é 0,35. Veja que o nível do piso muda aqui. Na entrada do banheiro, a porta fica no piso mais alto. Então, este baldrame vai ser de 0,35. Então, a largura é a mesma, 5 milímetros, já que a largura do baldrame é de 0,25 metros, mas a altura vai ser de 7 milímetros.
Após realizar os acabamentos do baldrame, nós fizemos os pisos. Então, os pisos nós devemos vir de baldrame a baldrame, da parte superior do baldrame até a parte superior do baldrame. E a espessura da laje de piso, segundo aqui a questão, a espessura das lajes é de 0,05 para piso. Então, 0,05 metros vezes 2 centímetros por metro vai ser 0,1 centímetro, que é igual a 1 milímetro. Então, para a sala, eu venho de baldrame para baldrame e faço 1 milímetro para baixo. No banheiro, eu venho de baldrame a baldrame e faço 1 milímetro para baixo. E assim ficou aqui, ó, com a diferença de nível entre a sala e o banheiro representado aqui neste baldrame. Agora, nós vamos representar as alturas das paredes. Para representar as alturas das paredes, nós devemos olhar para as alturas de pé direito. Então, na sala, o pé direito é de 3 metros. 3 metros vezes 2 centímetros por metro vai ser igual a 6 centímetros. Então, a partir da parte superior do piso, eu vou medir 6 centímetros. Agora, para o banheiro, quanto que é o pé direito no banheiro? 2,80. 2,80 vezes 2 dá 5,60. A partir da representação do nível superior do piso, eu vou medir 5,6 centímetros. Como acima do banheiro tem uma caixa d'água, como nós vimos aqui na planta baixa, que acima do nível de banheiro é uma caixa d'água, então vai ter que ser representado a laje do teto. Ok? Quanto que é a espessura da laje do teto? Olhando aqui, espessura das lajes, 0,10 metros para a caixa d'água. Então, 0,1 vezes 2 dá 0,2. 0,2 centímetros, ou seja, 2 milímetros. Então, acima para cima, eu vou fazer aqui 2 milímetros. Ok? Caixa d'água. Quanto que era a altura interna da caixa d'água? A altura interna da caixa d'água é de 0,70 metros, ou seja, 0,7 vezes 2 dá 1,4 centímetros. Então, a partir da parte superior, eu vou medir aqui a altura interna da caixa d'água com 1,4 centímetros. Ok? Depois disso, 2 milímetros para a laje superior da caixa d'água. O que passou, eu devo apagar. Ok? Vamos agora representar os elementos existentes neste corte. Quais são os elementos? Porta em corte, não temos nenhuma janela em corte, não temos janelas à vista. Então, nós temos uma porta em corte, temos uma porta à vista e temos o vão livre da cozinha à vista. Então, são esses os 3 elementos que devem ser representados no corte A. Porta em corte, a porta do banheiro. Eu preciso saber apenas a altura. Todas as portas, a altura era de 2,10 metros. 2,10 vezes 2 dá 4,2. Então, 4,2 centímetros a partir
da parte superior do piso. Eu vou medir 4,2 centímetros. Feito isso, vamos representar a porta em corte. Do mesmo jeito que eu represento uma janela, eu represento uma janela em corte, eu represento a porta, certo? Vamos representar aqui no meio apenas o que seria a folha da porta. Próximo passo, agora, quanto que vai ser essa distância entre a parede do banheiro até o batedouro da porta do quarto 2. Nós podemos medir diretamente na planta baixa. (5 milímetros). Então, eu vou representar aqui, como nós medimos diretamente na planta baixa, ou seja, já é uma medida do desenho, eu vou representar aqui a mesma medida. Marquei e vamos colocar agora as medidas da porta. A porta do quarto 2 era 0,70 por 2,10. Então, eu vou representar. Se é 0,70 de largura, nós vamos representar com 1,40. Se é 2,10, nós vamos representar com 4,20. Então, a mesma altura da porta do banheiro, 4,20. E a largura, 1,40. Agora, para o vão livre da cozinha, qual vai ser essa distância aqui? Vai ser a espessura das paredes, que é 3 milímetros, mais 2 milímetros da boneca. Então, também vai ser 5 milímetros. Então, após a porta do banheiro, eu vou representar aqui 5 milímetros. E o vão livre da cozinha é 1 metro por 2,10. Então, eu vou fazer 2 centímetros de largura por 4,20 de altura. Então, a mesma altura das portas já desenhadas e 2 centímetros de altura. Representado o vão livre, vamos agora para a representação do telhado. Para a representação do telhado, nós temos que considerar uma inclinação de 25%. Para isso, nós vamos usar a seguinte fórmula. A altura do telhado vai ser igual à largura do vão dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque é um telhado de 2 águas, vezes a tangente do ângulo de inclinação, ou vezes a percentagem. Como na questão deu a percentagem, então nós vamos fazer a altura de inclinação vai ser igual à largura do vão de dentro a dentro, essa largura, dividido por 2 vezes a percentagem. Então, a fórmula vai ficar. Quanto que é a largura do vão? Nós vamos olhar para a planta baixa. Quanto que é a medida de dentro a dentro? De dentro a dentro das paredes externas. Vamos fazer com a medida direta do desenho.
Então, nós vamos medir aqui na régua. Deu 12,3. Ah, não quero fazer com a régua diretamente. Vai ser, então, eu posso fazer aqui com a medida de metro. 3 mais 3, 6, mais 0,15, 6,15. 6,15 vezes 2, 12,3. Então, vamos utilizar a fórmula com a medida já em centímetros. 12,3 centímetros dividido por 2 vezes 25%, 0,25. Ou seja, 25 dividido por 100 vai ser 0,25, 25%. Então, a altura do telhado vai ser igual a 1,53, ou seja, 1,54 centímetros. Então, a altura do telhado vai ser de 1,54 centímetros. Por que centímetros? Porque eu já calculei com a medida aqui do desenho. Se eu tivesse colocado a medida real, que era 6,15, o valor teria sido em metros. E aí, eu precisaria multiplicar pelo fator de escala. Então, como que nós vamos fazer este telhado? Observem que a cumieira, que é a altura do telhado, a altura máxima, está passando bem no meio, ou seja, bem aqui no meio desta parede, certo? Então, nós vamos encontrar onde que é o meio da parede. A metade de 12,3 vai ser 6,15. Encontrado o meio da parede, que é 6,15, nós vamos vir na altura do pé direito. Vou fazer aqui com um traço bem estreito, pois ser apagado, tá? Encontramos aqui, ó. Vamos medir agora, ó, na mesma altura do pé direito da sala, certo? Eu passei esta reta apenas para vocês entenderem, depois ela será apagada, e encontrei aqui o meio da parede. Depois disso, nós vamos subir a altura do telhado, que foi aquele cálculo que nós fizemos com 1,54, ou seja, 1,5 centímetro. Encontrado aqui a altura do telhado, o que é que nós vamos fazer agora? Representar aqui o madeiramento, no caso, acima das paredes deve ficar o frechal. O frechal, ele é, no real, ele é 5 por 7 centímetros, ou seja, 0,05 por 0,07 metros. Então, vai ficar no desenho 1 milímetro por 1 milímetro,2. Então, como eu não tenho como fazer 1,2 milímetros, eu vou representar o frechal aqui com 1 milímetro por 1 milímetro, certo? Aí, agora, eu vou representar o telhado, após fazer o frechal. Então, eu vou para aquela medida que a gente representou, que a gente achou com a altura do telhado, passando por cima do frechal. Como fazer do outro lado? Essa mesma altura que nós fizemos aqui para o frechal, eu vou fazer apenas um pequeno traço aqui do outro lado para representar, e nós devemos traçar o telhado. Lembrando que o telhado não passa por dentro da caixa d'água, tá? Então, tem que ter cuidado na hora de representar. E agora, nós vamos apagar essas retas auxiliares que nós fizemos. Para a representação do telhado, nós temos que colocar as madeiras. A madeira da cumieira é 5 por 3 centímetros, ou seja, isso é o valor real, tá? Como é muito pequeno, então nós vamos fazer também 1 milímetro por 1 milímetro
para representar aqui a mão. A mesma coisa para as terças. Então, vou representar aqui no meio uma terça também de 1 milímetro por 1 milímetro, ok? A espessura dos caibros é também 5 por 3. Então, eu vou fazer aqui paralelo ao telhado com 1 centímetro, apenas para representar o que seria os caibros. Mesma coisa eu faço para o outro lado. 1 centímetro de espessura para cima, apenas para representar os caibros. Paralelo ao telhado, 1 centímetro. Ok? Para finalizar o telhado, nós vamos representar o beiral. Na planta baixa, o nosso beiral era de meio metro, que nós representamos com 1 centímetro. Então, beiral é uma medida horizontal. Então, horizontalmente, eu vou marcar 1 centímetro para o beiral. O que passou, eu devo apagar. Faço isso de um lado e do outro. Terminado o beiral, o telhado, nós vamos agora para a fundação. Fundação, na questão dizia que era 0,5 por 0,6 metros. Então, abaixo do baldrame, nós vamos representar a fundação de 0,5 metros, então vai ficar 1 centímetro. Então, eu devo centralizar este 1 centímetro abaixo do baldrame. Centralizado abaixo do baldrame, a altura da fundação é 0,60, então vai ficar 1,2. A questão mandava que fizéssemos fundação reforçada para o banheiro. Por que tem que ser reforçada? Devido à caixa d'água. Então, a fundação precisa ser reforçada. Então, como é que eu vou fazer essa fundação reforçada? Inicio fazendo normalmente, como fizemos na fundação da sala, centralizo 1 centímetro abaixo do baldrame, 1,2 de altura. Ok? Agora, vamos medir 8 milímetros após 1,2, nós já fizemos. Medimos 8 milímetros de um lado, 8 milímetros do outro. E vamos fazer uma base com 2 centímetros, centralizada abaixo do que nós já fizemos, ok? Medimos os 2 centímetros. Vamos agora marcar 4 milímetros de altura. E para finalizar, só ligar de um lado ao outro. Finalizado, fazemos a mesma coisa do outro lado. Assim, está finalizado a fundação do nosso corte AA. Assista a próxima aula, onde nós iremos finalizar o corte com todas as convenções, legenda e toda a cotagem.